Oi, gente, eu sou a Beca. Eu sou a Carol. E eu convidei a Carol pra gente falar sobre intimidade com Deus. Hoje a gente tem visto muita gente que considera a sua intimidade com Deus aquele fardo de religiosidade, aquele seu pensamento de que eu sou o santão, né, e tudo. E a gente, às vezes, não vê nos mínimos detalhes como a gente pode ser íntimo, né, com Deus. Que a nossa relação com o Senhor aqui na vertical, ela influencia tudo aqui na horizontal. Como assim? Nosso relacionamento com Deus, ele vai influenciar nosso relacionamento com os pais, com os amigos, família, escola, influencia tudo. E eu acho que você, assim, eu sou jovem, gente, né? A Beca mais nova que eu, mais ou menos, é jovem. E eu acho que a gente enxerga muito isso, né? Quando a gente, às vezes, a gente tá assim, deixa de orar, deixa de buscar, deixa de ler a Bíblia. Parece que em alguns momentos você é mais rude com alguém. Assim, parece que o relacionamento com Deus, ele consegue controlar outras áreas da nossa vida, né? Consegue ajudar a gente a seguir de uma forma de acordo com a Bíblia, como a Bíblia diz, como o Senhor quer que a gente seja. Eu também vejo que quando, sempre que eu vou ler a Bíblia antes de dormir, alguém me manda mensagem. Sempre. O celular toca. Sempre é. É muito difícil eu falar, não vou responder agora, porque eu vou ler a Bíblia mais ou menos 11h30, meia-noite. E daí eu penso, a pessoa vai dormir, se eu não responder agora, provavelmente ela não veja a mensagem depois, blá blá blá. Mas aí eu penso, cara, eu tô deixando de lado o fundamental e pegando o que é secundamental. Eu tô pegando o secundário e trazendo pra uma coisa que tem se tornado comum, né, gente? Às vezes deixar assim, não, agora não, daqui a pouco eu leio a Bíblia, daqui a pouco eu falo com Deus. Mas é uma coisa que tem que ser diária. A gente também às vezes pensa que a gente só pode buscar a Deus, só deve, porque a correria é grande na semana, na igreja. Mas é uma coisa que é importante, a comunhão na igreja com as pessoas, mas o nosso íntimo com Deus também é essencial, né? Tem dias que eu tô muito mal, mas eu ligo uma música ali e só com a música eu já consigo absorver tudo aquilo que Deus quer falar comigo. Eu costumo falar o seguinte, eu não sei se eu escutei isso em algum lugar, ou se, não sei, mas que o arroz e feijão a gente come em casa com o nosso quarto fechado, a porta do nosso quarto fechada. E o culto, ele é a cereja do bolo. Ou seja, se às vezes eu falar, o louvor não foi bom, a palavra não foi boa, às vezes eu não tenho buscado para que no culto eu transborde, ou que no evangelismo eu transborde. Eu não tô me enchendo para transbordar. Eu quero ir lá na igreja e tomar do conta-gotas. Entendeu? E outra coisa, você não tá na igreja para receber, você tá na igreja para oferecer a Deus aquilo que você tem. Então é uma coisa que é fundamental nós buscarmos a Deus em todo momento. Também teve um outro exemplo, eu tava andando de bicicleta e eu não aguento fazer muito esforço físico. E aí eu sempre ouço música 24 horas. Eu tava ouvindo uma música do Kirk Franklin, enfim. Eu tava ouvindo uma música que dizia exatamente o que eu tava passando naquele momento, que era o cansaço. Às vezes eu fico chateada, porque às vezes eu não dou conta de fazer algumas coisas, não dou conta de andar muito tempo de bicicleta e tal. E na música dizia que Deus tem preparado um lugar pra gente onde não vai ter dor, onde não vai ter choro, onde não vai ter cansaço. E isso me traz esperança. Então, através de músicas, através da palavra, às vezes a gente quer abrir a Bíblia e falar, nossa, olha o que Deus quer falar comigo. A gente abre Apocalipse, né? Deus não, deixa eu fechar de ouvir não. Em relação à vinda de Jesus, eu fico... eu falo assim, ai Deus, será que você vai voltar antes de eu ter minha família? Antes de eu casar, né? Esse é muito polêmico. Eu tenho 15 anos e às vezes a gente teme a vinda de Jesus, às vezes a gente fica com medo, mas é uma coisa que tem que trazer esperança, uma coisa que tem que trazer alegria de você pensar, Jesus vem logo mesmo, porque eu quero logo estar face a face contigo e isso é muito bom, velho. Você já pensou na eternidade, como isso é maravilhoso? E às vezes a gente pensa, por exemplo, eu estava falando de intimidade, às vezes a gente quer intimidade com Deus, com o que Ele pode nos oferecer, nos dar em troca, entendeu? Às vezes a gente faz isso sem querer. Tipo assim, semana de prova, Deus, uma pessoa, Deus, por favor. Não estudei, aí, mas exatamente, como se fosse entrar por osmose, quero passar no concurso, Deus, no dia da prova, Deus me abençoe. E não é assim, a gente tá barganhando com Deus, a gente tá querendo orar mais, jejuar mais pra ganhar algo em troca. E não é, e deve ser justamente o contrário, a gente deve adorar a Deus, cultuar a Deus, ter intimidade com Deus pelo amor. Pela essa admiração que a gente tem por Jesus. Ele morreu por nós, ele nos deu a salvação. A gente já tem a vida eterna, foi de graça. Ele fez pela gente, então a gente tem que ter enquanto a gente não tiver essa consciência desse amor profundo
de Deus por nós, fica muito difícil a gente amar a Deus, claro que não na mesma proporção, porque não tem como, mas assim, de amar a Deus sem ligar para as coisas materiais, sem ligar porque Ele pode oferecer. Porque se Ele quiser te dar algo, Ele vai te dar. Se Ele não quiser te dar, Ele não vai te dar. Não importa. Não tem criança quando vai no mercado que fica se perdendo por causa da bolacha, do biscoito? Sim. É a mesma coisa, a gente se põe às vezes em posição assim. Exatamente. Todo mundo já fez isso. Deus, eu Por que você não me deu isso? Por que Deus? Eu não tô entendendo. Como assim colocando Deus na parede? Ele é Deus. E é justamente isso. Nosso objetivo principal tem que ser a volta de Jesus. Evangelizar pessoas, ganhar almas, para que mais pessoas conheçam a palavra, para que em pouco tempo a palavra seja pregada pro resto do mundo, para que a gente vá morar no céu, porque esse mundo já não tem muita coisa para oferecer, né? Só tentação, pecado. Tá difícil, tá complicado. E uma coisa muito, muito importante, que até em outro vídeo eu comentei com o Nonai, que é uma coisa de você pregar, mas não pregar falando muitas vezes. Porque a gente tá na escola, aquele menino vai te cutucar, vai ficar assim te espremendo, e eu acho que através da sua atitude de você às vezes ignorar ou abençoar a vida dele, né? Que às vezes quando uma pessoa irrita a vontade que a gente tem é de falar, ai, sai daqui, pelo amor de Deus. Dá um bicudo no cara, né? E se a gente trazer amor, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com... É assim, né? O mal com bem. O mal com bem. Eu acho que isso planta uma semente na vida da pessoa. Às vezes você não precisa... É ótimo você falar Faz a diferença, né? É ótimo você falar das maravilhas de Deus, mas você não precisa estar em todo momento falando Deus, 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 pra pessoa, porque às vezes as pessoas até se... E muito menos tocar nas feridas das pessoas, tipo assim, você tá errado por isso. Sua vida tá errada por isso. A nossa vida às vezes tá errada em tantas coisas. E Deus tá ali, olha, tá errado. E a gente tá... Tá não, peraí. Tá não, Deus, tá de boa. A gente tava falando aqui antes de gravar, justamente sobre isso, que tem muita gente que tá assim, eu tô dentro da igreja, tô pecando, fazendo tudo errado, e tá de boa, nada tá acontecendo. Mas e lá no final, gente, você vai se encontrar com Jesus. Você vai ficar face a face com Jesus. Qual a sua desculpa pra Deus? Isso é muito sério, sabe? A gente vive sem pensar, sem imaginar que pode ser daqui a pouquinho. A Jesus pode voltar e a gente tem que prestar contas. Ou Jesus voltar pra nós, porque a morte tá aí pra qualquer pessoa. Então a gente não pensa na gravidade. E não importa se você tem 10, 12 anos, se você tem discernimento. Você sabe o que a gente tá falando, o que a Bíblia tá falando. E isso é muito sério. A gente vive como se nada fosse acontecer. Como se tivesse justamente tudo de boa, assim, aquele mar calminho. E não tá, a gente sabe que não tá. E o vídeo de hoje foi sobre um assunto leva a outro. A gente começou falando sobre... A gente fala de quê? Intimidade com Deus, volta de Jesus. Falando sobre a volta de Jesus, falando sobre... Atitudes. Ou seja, seja você. Isso eu quero deixar muito importante pra vocês. Deus se revela através da sua singularidade. Então, se você quer ser uma pessoa que você não é, não tenta isso não, gente. O importante é você ser você mesmo, ser sincero, amar a Deus acima de todas as coisas e buscar ser uma pessoa melhor. Isso eu concordo. Você procurar ser alguém melhor, isso eu concordo. Mas você mudar quem você é, pelo que as pessoas falam, isso eu discordo. Então, seja você, ame a Deus, ame ao próximo, que é uma coisa que eu vou abordar mais pra frente em relação ao amor ao próximo, e seja feliz. É verdade. Fazendo as coisas certas. Gente, curte aqui embaixo, curte, compartilhe, inscreva-se e compartilhe esse vídeo e compartilhe a verdade. Pessoal, me segue lá no Instagram, @carolcdomingos. Eu ponho umas frases lá sobre justamente esses temas que a gente falou, né? E pode me seguir lá. Um grande beijo, gente. Beijo. Obrigada, Carol. Obrigada a você. Beijo, tchau.